Alô, meus queridos alunos aí do Brasil e do mundo, como diz o Renner, aqui é o professor Márcio Adolfo de Almeida, professor de Física do Instituto Federal de Rondônia. Estou aqui para gravar esse vídeo interativo sobre lançamento vertical para cima. Esse vídeo estará na minha playlist sobre queda livre e lançamento vertical. Então vamos lá. Imagine um corpo sendo lançado verticalmente para cima nas proximidades da superfície terrestre. Supondo a resistência do ar desprezível, ele descreve um movimento uniformemente variado, sendo retardado na subida e acelerado na descida. Então vamos imaginar aqui, pessoal, tem aqui essa esferinha, tá vendo? Que é essa bolinha de tênis de mesa. Então eu vou lançá-la, imagina, na trajetória verticalmente, desprezando a resistência do ar. Então ela vai subindo no movimento uniformemente variado. O que é o movimento uniformemente variado? A aceleração vai ser constante. Depois eu vou falar sobre a aceleração da gravidade aqui, né? E aí ela vai retardando o movimento. Então ela vai anular, né, a velocidade, ela retorna. Não é que ela vai adivinhar que ela chegou no ponto mais alto. A velocidade se anula. E aí ela volta novamente, o movimento uniformemente variado, acelerado aí, que é na descida. Tá claro? Então esse é o ponto importante. Retardado na subida, né, e acelerado na descida. Tá bom? Para você poder compreender. Mas o que está por trás dessa definição, pessoal? Que ao longo desse percurso, a velocidade escalar apresenta diferentes comportamentos. Primeiro, durante a subida, a velocidade diminui em 9,8 metros por segundo a cada segundo. Por que 9,8? Exatamente que é a gravidade. Então, ela está subindo no sentido contrário da aceleração da gravidade. Então, vai retardar o movimento, certo? Ela vai retardar e vai diminuindo a sua velocidade até se anular. Então, a velocidade ela é nula no ponto mais alto da trajetória. Nesse ponto ocorre a inversão de sentido, tá? E durante a descida, a velocidade aumenta em 9,8 metros por segundo a cada segundo. É a mesma aceleração da gravidade, a mesma ação que ela sofreu durante a subida, ela vai sofrer durante a descida, tá? Então, vamos imaginar assim, que eu lancei a bolinha com velocidade inicial V0. Ó, então, sempre no lançamento, velocidade inicial V0 diferente de zero. Tá? Velocidade V0 que é diferente de zero. Aí, ela vai diminuindo essa velocidade. Então, se a velocidade inicial, por exemplo, eu só vou fazer um cálculo aqui, 19,6 metros por segundo. Então, ela vai gastar 2 segundos. Por que, professor Márcio? Porque no primeiro segundo, ela vem para 9,8 metros por segundo. No segundo segundo, vem para zero. Aí, a aceleração da gravidade continua atuando, agora vai aumentar. No primeiro segundo, na volta, 9,8 metros por segundo. No segundo segundo, 19,6 metros por segundo. Tocou novamente o ponto de lançamento, tá? Então, esse é importante. Olha, o tempo de descida é igual ao tempo de subida. O tempo total é o dobro do tempo de subida, tá? Ou o tempo de subida mais o tempo de descida, para você poder compreender. Porque está livre da ação, né, da resistência do ar e movimento perfeitamente vertical, tá bom? Informação importante. E aí, vamos frisar mais sobre a gravidade. Então, a aceleração da gravidade ela é negativa. Por quê? Porque a orientação é contrária à orientação adotada para a trajetória. Então, eu estou lançando verticalmente para cima, tá vendo? O sentido da trajetória na figurinha. E a aceleração sempre vai ser sentido para baixo, pessoal. Então, no cálculo, você vai colocar o menos lá antes da gravidade. Tá? Não que você vai falar, a gravidade... Então, existem 2 sinais para a gravidade? Não, não existe. Ela é sempre módulo ali, né? Então, vai ser 9,8 metros por segundo a cada segundo, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí sempre o sinal é lançamento vertical para cima, é negativo onde tem a gravidade. No ponto mais alto da trajetória, o corpo tem velocidade nula, mas a aceleração nunca se anula nesse movimento. Por quê, pessoal? Porque quem anula é a velocidade, porque a gravidade sempre vai estar agindo sobre o corpo, tá? Então, é assim, então a aceleração da gravidade é uma ação natural, ok? Sempre vai existir, independente de ter corpo ou não, tá? Sempre nós estamos no campo gravitacional, tá? Então vai ter a força gravitacional e a aceleração gravitacional, né? Que a força vai ser a causa e o efeito é a aceleração, ok? Então quem anula é a velocidade, a aceleração continua, por isso que faz a bolinha voltar. Lancei para cima, anulou a velocidade, ela volta, inverte o sentido, retardado para cima e acelerado, né, no movimento para baixo, quando ela está retornando. E aí vamos para as funções horárias, né? Então você tem as funções horárias do lançamento vertical para cima. Função horária da posição e função do tempo. É a mesma sorvetão, né? Então tanto para baixo como para cima. A diferença está no sinal aqui para cima. O H é como se fosse o S, o H0 é o S0, V0T, menos o A sobre 2 aqui é G sobre 2 vezes o T ao quadrado. Note que o menos, pessoal, é só onde tem a gravidade. Porque o lançamento vertical para cima é sentido contrário à aceleração da gravidade, que é para baixo, tá?
E o H0 é importante, sempre você adota o H0 no solo, ou seja, no ponto de lançamento, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, se eu estou no solo, então o H0 é 0, lancei, subi. Se eu estou na mesa, lancei, voltou na mesa, então o H0 ali é o nível de referência, vamos dizer assim, tá? O nível de referência, tá bom? Então, sempre você vai adotar igual a 0. Função horária da velocidade em função do tempo. V igual a V0 menos GT. Pode ver que é menos onde tem a gravidade, tá? V0 é positivo, né? Aí, o menos é ali antes da aceleração da gravidade, né? Então, essa é a função horária da velocidade. É aquela que vai mostrar o que eu falei agorinha, né? V0, você lembra? 19,6 menos 9,8 vezes 1, 9,8 vezes 2, 19,6 que zera tudo. Ela volta para o ponto de lançamento novamente. A função horária Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2G delta H. Então, nesse caso aí, o que nós temos? Delta H é a variação da altura, tá? Então, se você adota, por exemplo, ali no solo, então você vai poder encontrar lá a altura máxima e assim por diante, tá? Também é um ponto importante que eu vou mostrar as equações particulares que eu mencionei para encontrar a altura máxima, tá? Então, a equação Torricelli é quando você não tem o tempo, tá? Não tem o tempo, por exemplo, então você quer encontrar a velocidade, tá? Então, pode aplicar a equação horária de Torricelli em qualquer ponto durante a trajetória ali, tá bom? É importante. Agora, vamos falar duas equações específicas, tá? Vai sair das equações que eu já demonstrei para vocês. Então, podemos utilizar das equações específicas abaixo para calcularmos a altura máxima e o tempo de subida. Das mesmas, pessoal. Então, a altura máxima. Então, observe a nossa imagem ali. Eu lancei a bolinha, tênis de mesa. Tá vendo? Instante inicial, saiu com velocidade V0. Exatamente o que eu estou fazendo aqui. Lá no ponto mais alto, a velocidade se anula, ó, V igual a 0. Então, ali é a altura máxima. Então, essa altura máxima vai depender apenas da velocidade inicial, que eu lancei a bolinha, e a gravidade. Olha só, fala para você, de onde saiu essa equação? Exatamente a equação de Torricelli, tá certo? V ao quadrado, por isso que eu coloquei ela antes. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, né? Menos 2G delta H, que aí esse delta H vai ser H máximo menos 0, fica H máximo. E aí, você vai resolver os parâmetros matemáticos, né? E aí, no ponto mais alto, a velocidade é 0, então por isso que você vai igualar e vai chegar nessa função. Então, essa função é muito importante. Ixi, ela vai ser um atalho para você na hora de realizar os cálculos. Por exemplo, eu falo assim, lancei essa esferinha, vamos arredondar aqui a gravidade para 10. Lancei a esferinha com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Você vai fazer, ó, 20 ao quadrado, 400. Gravidade 10, 2 vezes 10, 20. Você vai dividir 400 por 20, dá 20. Portanto, ela vai subir 20 metros. Viu que interessante? O tempo de subida. O tempo de subida vai sair também da equação da velocidade. V igual a V0 menos GT. Como na altura máxima V igual a 0, então fica 0 igual a V0 menos GT. Iguala ali, passa para o outro mesmo, positivo e tal. Então, esse é um tempo específico. Isso que eu estou colocando um S lá, que é o tempo de subida. Então, esse tempo específico aí dessa equação, o tempo de subida, V0 por G. Fala, olha, professor Márcio, então, por exemplo, você falou agora, V0 igual a 20. Gravidade 10. Então, vai ficar 20 por 10 dá 2. Portanto, ó, 2 segundos. Então, se eu lancei, ó, verticalmente, essa bolinha, livre da resistência do ar, com a velocidade inicial de 20 metros por segundo, ela vai subir, lembra, a altura máxima de quanto? De 20 metros, porque 20 ao quadrado é 400, 2 vezes 10, 20, 400 por 20 dá 20. E o tempo de subida vai ser 2 segundos, porque é 20 por 10, vai dar 2 segundos. Tá? Então, é importante demais essa equação, vai facilitar para você utilizar a equação específica, tá bom? Então, agora, depois que eu expliquei todos os conceitos de lançamento vertical para cima, vamos fazer esse exercício. Fala, estava tão bom, mas vai ficar melhor. Vamos treinar aí com esse exercício, ó. Uma pedra é atirada para cima. Essa é a minha pedra, atirada para cima. Em uma trajetória vertical, partindo do solo. Com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Olha, considere a aceleração da gravidade no local, 10 metros por segundo ao quadrado, e despreze a resistência do ar. Se a origem do espaço é no solo, determine. Então, partiu do solo, então a origem sendo no solo, determine a altura máxima atingida por ela. E letra B, o tempo de subida da pedra. Lembra que no exemplo aqui da minha explicação, né? Foi minha assessora que fez esse exercício, porque eu estava adivinhando, falei dos números lá. Então vamos comprovar o que eu falei exatamente por meio da equaçãozinha aí, das equações específicas. Lembra que eu falei para vocês que tem duas equações específicas.
a da altura máxima é a do tempo de subida, que é o que eu pedi exatamente nesse exercício, ó. Então, a altura máxima atingida por ela será dada da seguinte maneira, ó. Você vai separar os dados, V0, 20 metros por segundo, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a altura máxima? Tá vendo um charadinho ali, né? Então, a altura máxima, qual é a equação específica? Sai lá da equação de Torricelli. V0 ao quadrado por 2G. Então, a altura máxima é igual a 20 ao quadrado, que é a velocidade inicial, sobre 2 vezes 10. 10 é a gravidade. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 10, 20. 400 por 20 vai dar 20 metros. Portanto, olha, subiu a pedra 20 metros. Tá? Essa é a altura máxima, tá, pessoal? Que é o ponto que a velocidade se anula. Lá, letra B, qual foi o tempo de subida? Que é o tempo lá na altura máxima. Equação específica também. Aí agora eu vou mostrar ali como que chega nela. Dá uma olhada. V0, 20 metros por segundo. Velocidade final na altura máxima, 0. Tempo de subida. Então, V igual a V0 menos GT. GT é a equação horária da velocidade, tá? Durante o lançamento vertical para cima. Na altura máxima, V vale 0. Então, 0 igual a V0 menos GT. Menos GT, né? Eu joguei primeiro membro mais GT, tá? Olha que maravilha. Então, isola o tempo, tá? Vai ficar V0 sobre G. Então, sempre vai ser essa equação aí, tá bom? No lançamento vertical para cima, para o tempo de subida, tá? Então, o tempo de subida, V0, 20, sobre G, que é 10. 20 por 10, 2 segundos. Lembra que eu falei na minha explicação? Ó, 2 segundos, exatamente aí é o tempo de subida. Qual é o tempo de queda? Olha, esse é um ponto importante, que é o tempo da volta, tá? Queda é quando sobe e desce. Então, seria 4 segundos, que é 2 vezes V0 sobre G. Então, você encontra o tempo de queda, 2 vezes V0 sobre G. Então, ela vai gastar 2 segundos para subir e 2 segundos para descer, tá bom? Então, o livre da essência do ar aí, considerando aí a trajetória vertical perfeita, beleza? Então, eu espero que vocês compreenderam aí, tá? O lançamento vertical para cima, toda a explicação, os conceitos e também esse exemplo que nós acabamos de fazer. Então, vá lá, visite o meu canal, Física com Márcio Adolfo, se inscreva, dê o like, ative o